Salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Knight e vamos aqui para mais um vídeo desse canal. Dessa vez uma luta, né, que muitas pessoas me questionam qual é a minha opinião. Zoro versus Sanji, né? No caso, muitas pessoas me questionam, né, por que eu vejo que tem uma distância tão colossal entre esses dois personagens, né? E dessa vez eu decidi falar minha opinião, né, esclarecer esses pontos do porquê Zoro vs Sanji não é uma luta justa. Eu vou aqui analisar todos os feitos que eles demonstraram, beleza? Vou falar porque eu acho que não é uma luta justa e vou tentar demonstrar para vocês o porquê de fato essa luta não é nem um pouco pareada, né? E vamos lá. Mais um pequeno adendo é que nesse vídeo aqui eu vou estar retratando os feitos de um ano até Egghead, né, o que ambos demonstraram, e eu vou estar considerando os dois em seu máximo, né, no caso o Sanji com os genes da Germa e tudo desbloqueado, e o Zoro com o controle da Ema e o modo Rei do Inferno, né. Vamos primeiro para uma análise de força bruta, né, força bruta mesmo. Quem teria mais força entre Zoro e Sanji? Bem, o espadachim do Chapéu de Palha ele tem alguns feitos bem interessantes, como por exemplo, né, ele conseguiu fazer um clash direto com o King, né, em uma porrada nomeada. Esse aqui era o Zoro ainda sem o controle da Ema, somente com seu haki de armamento, ele conseguiu fazer um clash com o King e, tipo assim, por mais que ele saísse perdedor, ele ainda conseguiu triscar ali um pouco no capacete da calamidade, né, e, bem, ele conseguiu ali pelo menos dar um clash direto com essa calamidade extremamente poderosa, né, o comandante de Yonkou muito forte. Só que isso não impedia o Zoro, né, de como eu falei, ele conseguir trocar golpes com o King. A gente percebe que, tipo, mesmo somente com seu haki de armamento, eles conseguiam ali trocar golpes diretamente, né, e o próprio Zoro, por mais que tivesse mais na defensiva, ele e o King ainda ali conseguiam ter uma disputa de força. Coisa essa, né, que acaba mudando quando o Zoro consegue o modo Rei do Inferno, onde ele literalmente fica superior à calamidade, né? A gente percebe que o King ele começa a assumir uma postura mais defensiva, o próprio Zoro ele até acaba notando, né, que o King reativa as chamas e que a calamidade começa ali a ficar mais de um jeito defensivo pro final da luta. Isso lá em um ano, obviamente, né? Em Egghead, o Zoro também demonstrou feitos bem impressionantes, como conseguir, somente com seu haki de armamento, né, e tipo assim, com as suas espadas ali, no caso, duas espadas, conseguir colocar pressão e fazer o Serafim do Mihawk suar frio ao ver a presença do Rei do Inferno, né? Isso aqui é um feito bastante interessante, por causa que o Serafim do Mihawk, ele tinha anteriormente, né, colocado pressão no próprio Barba Negra, que se você não sabe ainda quão forte o Teach ele é, eu já fiz um vídeo escalando a sua força lá do Pretão Skip, então eu recomendo você dar uma olhada, né? Porque pós, obviamente, ele ficou mais forte. Então você acaba notando que o Serafim do Mihawk colocou pressão no Barba Negra e o Zoro, né, colocou pressão no Serafim do Mihawk, ou seja, é um fato interessante. Não que o Zoro ele seja mais forte que o Barba Negra, não, pelo contrário, mas ainda assim é um ótimo feito de força bruta. E mais atualmente, né, no seu modo Rei do Inferno, o Zoro conseguiu trocar golpes com o Rob Lute, né? Rob Lute na forma desperta e o Zoro no modo Rei do Inferno. Isso aqui é um feito interessante, muito interessante de verdade, por causa que o próprio Rob Lute, ele conseguia trocar golpes diretos com o Gear 5, né? Onde ele e o Luffy disputavam ali força e haki de armamento, e mesmo ali disputando força com o Luffy Gear 5 com o haki de armamento, o Rob Lute e o Luffy eram arremessados para longe de maneira igual, né? Coisa que se o Luffy fosse tão superior ao Rob Lute dessa forma, o Rob Lute que seria jogado para longe, né? E não os dois teriam se repelido. E a gente vê que o Zoro consegue trocar ali porradas com esse mesmo Lute. Completando aqui seu scaling de força, né, demonstrando que o Zoro ele tem uma força bruta o suficiente para colocar pelo menos ali pressões em personagens minimamente top tiers, né, como o Serafim do Mihawk e o Rob Lute conseguiram fazer, trocar golpes diretos com top tiers. E eu acho que o maior feito de força do Zoro, né, que eu considero, é o feito dele ter parado o Hakai de Kaido e Big Mom.
né? Por causa que o próprio Killer, né? Agora vai um fato interessante, né? O Killer, ele fala que esse ataque não poderia ser desviado. Kaido e Big Mom lançaram um golpe, né, para matar todos os supernovas. E o Zoro, com seu Haki do armamento, ele consegue ali fazer uma barreira para bloquear o Hakai de Kaido e Big Mom, né? Feito isso único do Zoro. E o detalhe interessante é que o Hakai ele tinha sido lançado, né, seguindo reto, se vocês forem perceber. Aí no meio do golpe, né, quando o Hakai ele explode, percebam que o golpe ele não explode seguindo o reto que ele estava seguindo. Ele explode atrás. Então você percebe, né, até pelo fato do Lau também ter teleportado supernovas, que o Zoro ele meio que desviou a trajetória do Hakai. Golpe esse que seria dado, né, para matar todos os supernovas lá do topo de Onigashima. Sendo esse, né, eu acredito que o maior feito do Zoro, com auxílio também, né, do seu Haki do armamento. O maior feito de força dele de toda a obra, acho que é esse aí disparado. Agora, indo pro Sanji, bem, o Sanji teve seus maiores feitos no arco de Wano, né, mas ele também teve alguns destaques ali em Egghead. O maior feito de força do Sanji, por assim dizer, foi ele conseguir trocar golpes com o Queen, a Calamidade, né. Fato interessante é que durante a trocação de golpes, o próprio Queen, ele ali estava colocando uma pressão no Sanji, né? Tanto que o Sanji fala que os golpes do Queen eram pesados, ou seja, ele, por mais que eles ali estivessem trocando golpes, né? Na mesma situação que o Zoro estava com o King, o Queen ele se demonstrava ali superior em força bruta ao Sanji, né? A princípio, o Queen demonstrava ali uma superioridade. Coisa que tipo continuou ao decorrer da luta, já que eles não trocaram mais golpes, se vocês forem perceber. E tipo, infelizmente a gente não sabe, né, se o Sanji conseguiu superar a força bruta do Queen, já que tipo, o argumento que as pessoas tentam utilizar é que o Sanji conseguiu arremessar o Queen para fora da ilha, né, ou para vários metros de distância. Só que tipo, os gênios despertos no caso, né, completamente. Só que, rapaziada, arremessar o Queen para longe era algo que o Sanji conseguia fazer desde o início da luta, né? Como, por exemplo, ele fez aqui nessa cena, que ele transformou o Queen em um helicóptero. Ele já conseguia arremessar o Queen para longe, vocês percebem isso. Só que, eu quero dizer, na trocação franca, ele ainda se demonstrava, né, até o final da luta, inferior ao Queen, quando eles trocavam golpes e tudo mais. Outro feito interessante de força do Sanji que a gente pode comentar é que ele também obrigou a própria Calamidade ali a utilizar Haki do armamento para se proteger, né? No caso, o Sanji também estava atacando com Diablo Jumbo, então, querendo ou não deixa de ser um feito de força interessante do Chapéu de Palha. E o último feito do Sanji, né? Os últimos dois feitos relevantes é, no caso, ele arremessando o Queen para fora da ilha, né? Como vocês podem ver aqui, ele dá um PFR no Queen, jogando ele para muito longe. E também ele conseguir parar a espada do Nazujuro, né? Lá em Egghead. Que é um feito de força interessante do Sanji. Só que isso aqui fala mais do Gorosei do que do próprio Sanji. E se vocês estão em dúvida, né? Eu já fiz aqui um vídeo no canal. Eu devo deixar aqui no card ou na descrição, né? Explicando sobre o Nazujuro. Mas basicamente, né, não deixa, querendo ou não, de ser um bom feito por cozinheiro. E eu sei que algumas pessoas devem estar falando aí, Night, mas e o feito dele ter parado o King, né? Que basicamente também lá no arco de Wano, o Sanji consegue ali fazer um clash direto com o King. Só que o que as pessoas se enganam é que nessa cena, o Sanji ele fez um clash com o King completamente casual, né? Já que o King ele tinha dado esse golpe para matar o Momonosuke. Ou seja, ele não precisava necessariamente, né, atacar com toda a força do mundo. Tanto que quando a Calamidade, né, ela vai atacar a sério, o próprio cozinheiro, ele não tem muito o que fazer, né? O Sanji basicamente é isolado. Mesmo com o traje da guerra, que aumenta o seu físico e principalmente sua durabilidade. Então, acredito eu que o Sanji, ele aqui, né, se demonstrou realmente inferior ao King em força bruta. Que se vocês prestarem atenção aqui no vídeo, né, vocês já vão perceber quem ganha descaradamente em força, que é o Zoro. Acho que a maior prova disso é literalmente essas skins daqui, né, onde o Sanji chama os golpes do Queen de pesados e tipo,
Você percebe nitidamente que o cozinheiro se queixa aqui, né, dos golpes da calamidade, dizendo, são muito fortes. Enquanto isso, a gente tem o Zoro, que por mais que ele não conseguisse trocar golpes diretamente com o King no início da luta, ele ainda assim conseguia trocar golpes com a calamidade, né, com o King ali. E o King a gente sabe que é muito mais forte que o Queen. E se você acha que as duas calamidades são próximas, eu recomendo você ver esse vídeo daqui, ó, no canal do Rick DBS. Vou botar aqui para vocês verem. Não vou passar o vídeo completo aqui, mas esse vídeo ele é muito bom e comenta um pouco sobre a diferença de força das calamidades, né? Recomendo vocês darem uma olhada depois. E explica, né, o quão distante elas são de força. E acho que basicamente vocês também já perceberam aqui, né, que o Zoro tem força bruta superior. Em resistência, que também é um quesito que as pessoas tentam puxar uma sardinha pro Sandy, e eu já vou falar isso aqui, por causa do exoesqueleto dele. Só que não tem nada mais do que algo superestimado que não seja o exoesqueleto do Sandy. As pessoas tentam falar o exoesqueleto por causa que, segundo elas, né, o exoesqueleto do Sandy resistiu a uma espadada do Queen, né, e o Sandy saiu ileso. Coisa que é verdade. Só que, tipo, a gente sabe o seguinte, que aqui não foi uma espadada do Queen com o haki do armamento, e muito pouco, tá ligado? Uma espadada também nomeada. Então, não foi um golpe ali realmente muito forte. E a gente sabe pelos próprios irmãos do Sandy, que também carregam esses genes da guerra, mais o traje de batalha, que eles ainda podem ser derrotados e ter uma resistência menor do que outros personagens. Prova isso, né, como eu estou mostrando aqui para vocês, o Itidi, mesmo com o exoesqueleto, né, do Sandy, mesmo o exoesqueleto e principalmente o traje da guerra, que aumenta ainda mais essa defesa, ele foi randomizado pelo Katakuri facilmente. Coisa que o Luffy base de Holy Cake conseguia resistir a muitos mais golpes do Katakuri. Então, tipo, não é porque necessariamente você tem esse exoesqueleto que você seja um personagem muito resistente, né, muito forte. Tanto que o próprio Sandy, mesmo ainda para o Queen, ele acabava sangrando, tá ligado? Vocês percebem aqui que com golpes nomeados do Queen, o Sandy acabava sangrando. Ou seja, mesmo com o exoesqueleto, ele ainda consegue sofrer danos para personagens ali de nível segunda, primeiro comandante, né? E também poder ser derrotado como seus irmãos foram e provaram ter menos durabilidade que o Luffy de Holy Cake. E aí vocês conseguem perceber só nas scans que eu mostrei para vocês, né? Fica um pouco óbvio. Já o Zoro, né? O Zoro é mais resistente, tem mais durabilidade que o Sandy, né? Como as pessoas gostam de falar, né? Durabilidade. Eu prefiro falar resistência particularmente. Então vamos lá. O Zoro tem mais resistência por simplesmente, né, ter tancado ali uma parte do impacto do Hakai, né? Isso aqui é inegável, porque lá no capítulo 1009 de One Piece, aqui, ó, vocês percebem que sim, o Zoro ele acabou tancando uma parte do Hakai. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Após o ataque explodir aqui na defesa do Haki do Zoro, vocês percebem que o próprio Lau ele se pergunta se o Zoro ele ainda está ali. Então, querendo ou não, ele ainda recebeu uma parte do impacto do golpe, ele ainda recebeu uma parcela do dano, e tipo, a gente sabe que foi um dano astronômico feito para matar os supernovas, né? Aqui, ó, Kaido, vamos tentar um ataque combinado, ele pergunta quanto dos 5 sobreviverão. Então, tipo, Kaido e Big Mom, eles estavam fazendo um ataque para matar todo mundo, o Zoro tancou uma parcela do dano e continuou lutando, né? Um grande efeito de resistência, né? E também de vigor físico, por causa que mesmo ali à beira da morte, né, já tudo acabado, o Zoro continuou lutando. Outra coisa que fala bastante da resistência dele é lá no final da guerra, por causa que assim, a gente sabe que ele tomou a droga Mink, que dobrou o dano dele, né, que ele havia recebido durante toda a batalha, e o Zoro ainda saiu vivo, tá ligado? Vivo para contar a história, e ainda depois a todo vapor, e continuou seguindo lutando, né? Mostrando que, pô, nosso queridíssimo Roronoa Zoro tem uma resistência física de dar inveja. Além do próprio Zoro também, ele conseguiu tancar golpes da calamidade King, que é muito superior ao Queen, né? Como vocês vão poder ver lá no vídeo do Rick. Então, em questão de força
e resistência física, o Zoro demonstra extrema superioridade, beleza? Extrema superioridade em relação ao Sanji. Em questão de velocidade de locomoção, eu acho que isso não chega nem a ser um debate, por causa que o Sanji é mais rápido se locomovendo, né? O próprio Queen, ele ressalta que o Sanji, ele se movimentando em alta velocidade, ele conseguiu sumir dos olhos dele, e tipo assim, aqui é velocidade de movimento, né? Locomoção, não de combate. Ou seja, ali se movimentando, o Sanji demonstrou ter uma velocidade absurda, né? A ponto de simular uma invisibilidade, né? O próprio Queen compara isso com o próprio traje da guerra. Então, é um feito absurdo de locomoção que o Zoro não tem. Porém, contudo, entretanto, todavia, em velocidade de combate, aí que as coisas mudam. Porque em questão de combate, as pessoas tentam argumentar que o Sanji é mais rápido do que o Zoro, devido ao fato, né, que ele finalizou o Queen sem o Queen conseguir ver, né? Só que o que as pessoas usam nessa cena daqui, e também nessa cena daqui, ó, que é um pouco errado, e eu já vou explicar o porquê, é o seguinte: o próprio Sanji, ele pega o Queen de guarda baixa. Perceba que enquanto o Sanji está pensando, né, nos power-ups que ele recebeu, o Queen, ele estava indo atacar aquela outra menina, né, a menina do ratinho. O Queen não estava vendo o Sanji se aproximar, e tipo assim, ele foi pego completamente de surpresa. Isso pelo Sanji, que estava usando um frete de Jumbo e mais a velocidade aprimorada que ele já tinha ganhado. E tipo assim, ele pegou o Queen completamente desprevenido. A Calamidade não teve como se defender por ter sido pego de surpresa. E assim, quando ele e o Sanji estavam ali frente a frente lutando, o cozinheiro, ele não conseguia se esquivar de golpes da Calamidade, mesmo vendo esses golpes vindo, tá ligado? Como nessa cena daqui, o Sanji não consegue se esquivar e recebe o golpe. E nessa outra cena, onde mesmo se esquivando do Queen, ele ainda é pego pela Calamidade com completa facilidade, né? Demonstrando que em questão de combate, eles são pelo menos ali equiparados em velocidade. Temos outras cenas, como essa cena daqui, né? Onde demonstra que o Queen, ele conseguia reagir ao Sanji no meio da luta, e o Sanji também conseguia ali, por sua vez, se equilibrar com a própria Calamidade, demonstrando ali um pé de igualdade entre eles, né? Como também nessa outra cena, que o Queen consegue reagir e se proteger com o Haki do armamento. Então assim, a Calamidade ali ainda conseguia ver o Sanji. Coisa que, vamos lá, por que o Zoro é mais rápido em combate do que o Sanji? Acho que isso não chega nem a ser um debate, mas vamos lá. Em questão de velocidade de combate, o Zoro tem feitos absurdos, como com o seu Ashura, né? Conseguindo dar Speed Blitz no Kaido híbrido. Claro que é um Kaido híbrido casual, só que vamos lembrar que esse mesmo Kaido híbrido, de forma casual também, ele já tinha velocidade o suficiente para dar Speed Blitz no Law, né? E também em sua forma base, dar Speed Blitz no Luffy, mesmo o Luffy prevendo o futuro, né? E o Zoro no Ashura superou o Kaido híbrido casual. A gente também tem o Zoro no modo Rei do Inferno, onde nesse modo ele conseguiu reagir ao Lunariano, né? O King, com chamas apagadas, e além de reagir, ele contra-atacou o King, tá ligado? Demonstrando aqui um grau de velocidade de combate absoluto e absurdo demais. Vocês conseguem perceber aqui, né? O próprio Zoro, ele consegue ali pensar e logo em seguida cortar o King. E eu acho que também aqui o fato dele ter conseguido enfrentar o Robin Hood, né? Isso aqui também é bem interessante. O próprio Robin Hood, que também tem ali uma velocidade de combate bastante interessante. Então eu acho que ali no meio do combate, né, o Zoro é mais rápido do que o Sanji. E vamos lá. Agora podemos ir para outras questões, como por exemplo, Haki do armamento. Sobre Haki do armamento, velho, eu acho que é bem óbvio a explicação que o Zoro tem mais. Vamos lembrar que o Zoro, ele conseguiu domar a Ema, né, uma espada que suga constantemente o Ryuou do seu usuário, né, e ela corta mais do que é necessário. E confirmado no próprio Vivre Card do Zoro, que a Ema, ela ficava enegrecida, né, ela se alimentava do Haki do próprio Zoro. Então, tipo assim, a questão é que o Zoro tinha Haki o suficiente
para suprir essa necessidade da Emma, além do feito de eu falar, né, do haki do armamento dele ter sido forte o suficiente para criar uma barreira, né, que momentaneamente segurou o Hakai de Kaido e Big Mom. E eu acho que feito de haki do armamento do Sanji, nesse nível ele não tem, né? Então o Zoro ganha disparado em haki do armamento. Agora, em haki do rei, é óbvio também que o Zoro, o Sanji não tem haki do rei. O Zoro demonstrou ali até uma certa habilidade com o haki do rei mais interessante, né? Conseguindo utilizar contra o King e atualmente contra o Rob Lute, né? Criando golpes extremamente poderosos, mas whatever. Falando agora de haki da observação, que vai ser um ponto um pouco polêmico, que no caso, né, o Sanji ele é mais proeficiente, só que tipo, ele nunca demonstrou feitos em combate, né, melhores que o do Zoro em haki da observação. Porque tipo, o Sanji demonstrou ali vislumbres de haki de observação futuro, né? Alguns vislumbres aqui e ali, e tipo, nada tão grande, tá ligado? Em combate, mesmo tendo um haki de observação mais proeficiente, ele ainda perdia em reação, né, pro próprio Queen. Enquanto isso, o Zoro conseguia reagir ao King com chamas apagadas, demonstrando ali que, tipo, mesmo o Sanji ser um usuário proeficientemente de haki da observação melhor, não significa que ele seja mais forte, né? Por exemplo, no Trio Monstro, o Zoro tem uma melhor proeficiência para o haki do armamento. Mas, por exemplo, quem tem um haki do armamento mais forte é o Luffy, entenderam? Então tem essa diferençazinha aí. Haki da observação fica na questão de interpretação aí de vocês, e eu vou dar o ponto ali pro Sanji, só porque ele é mais proeficiente, mas feito necessariamente, ele não tem um feito superior aos do Zoro em haki da observação. Agora, sobre questão de potência de ataque, né, que é o ponto mais principal do vídeo, que é a determinação de quem dá mais dano um no outro. A gente sabe que o Sanji tem sua técnica máxima, né, a técnica máxima sendo o Ifrit Jumbo, uma chama tão quente que chega a sair eletricidade dela, né, literalmente beirando ali um nível de calor absurdo. E assim, é um chute, né, uma técnica muito poderosa, tanto que o Sanji só pode utilizar devido ao exoesqueleto e seu haki, e sua força aprimorada, e tudo mais que ele ganhou com o Power Up da guerra. Técnica essa que, ao pegar o Queen de surpresa, conseguiu ali finalizar a calamidade. Lembrando, pegando o Queen de surpresa, eu já mostrei aqui para vocês que o Queen não estava esperando o golpe, e logo em seguida ele só continuou recebendo mais e mais golpes do Sanji, né? E tipo assim, não é que o Sanji tem um AP ruim, só que a gente sabe que mesmo na forma básica, o Diablo Jungle, né, a técnica inferior ao Ifrit, ele não estava conseguindo fazer grandes coisas no Queen, né? O próprio Sanji fala isso. Mas o Sanji tem sim um AP considerável. Só que a única coisa que desbalanceia o AP dos dois é que o Sanji demonstrou capacidade com seu Ifrit Jumble de causar um dano mais efetivo em um segundo comandante de Yonkou, né? E com o Diablo Jumble, né, a técnica inferior, ele tinha ali certas dificuldades para causar um dano no Queen. Aqui, ó, vocês podem perceber que quando o Sanji ainda só tinha o Diablo Jumble, ele tinha dificuldade de causar danos no Queen, e com o Ifrit ele pegou o Queen de surpresa, então não dá para a gente ter ali um parâmetro muito legal. Só que vamos lá. Em relação ao Zoro, a gente sabe que somente com seu haki do armamento ele conseguia colocar medo tanto no Kaido quanto na Big Mom, fazendo a Big Mom gritar desesperada. E como eu já mostrei aqui para vocês, o haki que está na espada é o haki do próprio Zoro. Então, tipo, isso aqui é um feito absurdo do Zoro, colocando medo tanto no Kaido quanto na Big Mom. A gente também tem ele no Ashura, né, já no limite de suas forças, como ele mesmo fala, né, conseguindo fazer uma cicatriz na criatura mais forte do mundo, que não é um feito ruim, é um feito extraordinário, se você for parar para pensar. E o Zoro, né, conseguia ali dar um corte que meio que derrotou o Rob Lute, né? O mesmo Rob Lute que aguentou vários golpes nomeados do Pier 5
e em menos de 1 minuto já estava em pé de novo, pronto para mais. Então, o Zoro tem feito GP colossais, e eu acho que só de considerar que ele botou medo no Kaido e na Big Mom, tá ligado? E no limite de suas forças, quando ele usou o Ashura, ele conseguiu fazer uma cicatriz no Kaido. Cara, eu acho que não tem discussão, né, gente? Pelo amor de Deus. O Zoro ganha absurdamente em AP, beleza? Via feito, cara, não tem comparação. Então, por quesitos gerais, vamos lá. O Zoro é mais forte fisicamente, ele é mais resistente, ele tem um AP, potência de ataque, né, ridiculamente maior, ele tem hakis mais fortes, tá ligado? E o único quesito que o Sandy se destaca mais do Zoro é velocidade de locomoção, né? Porque o Zoro, em questão de combate, é muito mais rápido. E tipo, até as técnicas mais ofensivas do Sandy, né, que é o Diablo Jumble e o Ifrit Jumble, seriam inúteis contra o Zoro, né? Porque o próprio Zoro, ele demonstrou a capacidade de cortar fogo, e um fogo tão quente quanto o próprio magma, né? Vamos lembrar que na sua luta contra o King, o Zoro, ele já tinha falado, né, que o fogo da calamidade era equiparado com um calor tão quente quanto o próprio magma. Aqui, ó. Ele até cita, né? Essas chamas parecem como magma, e logo em seguida, com um golpe mais forte do King, o Zoro só vai e corta esse golpe com o estilo Kitsune Biryu e o Santoro com o Haki do Rei, formando, né, o estilo Rei do Inferno e, sei lá, deslacerando o King, né? Demonstrando que ele pode cortar chamas tão quentes quanto o magma. E assim, o estilo mais ofensivo do Sandy, querendo ou não, é utilizando chamas. E que, como a gente sabe, né, não iria funcionar no Zoro, que consegue cortar chamas e já demonstrou uma capacidade ofensiva muito maior que a do cozinheiro. Eu quero dizer, essa batalha aqui é completamente injusta, tá ligado? Porque o único atributo que o Sandy se destaca em relação ao Zoro é velocidade de locomoção. Mas em todo o resto, o Zoro ganha, tá ligado? Até porque o Zoro, ele pode literalmente cauterizar, né, o estilo de luta do Sandy, né, o estilo de luta mais forte, que é usando o Ifrit Jumble. O Zoro pode facilmente cortar as chamas. E tipo, o Zoro base já colocava medo tanto no Kaido quanto na Big Mom, só com seu haki do armamento. Então, é uma luta muito injusta, rapaziada. É uma luta muito injusta. Eu, sinceramente, digo aqui pra vocês. Eu acho que o Zoro base, sem haki do rei, só com o haki do armamento, já ganha do Sandy com, no máximo, sério, no máximo, com pouca dificuldade. Porque assim, se o Zoro, ele já tinha nível para botar medo tanto no Kaido quanto na Big Mom, só com seu haki do armamento, que a gente sabe, beleza, que era dele, devido ao próprio Vivre Card, que é uma mídia que o Oda revisa, cara, sinceramente, eu não vejo o Sandy conseguindo fazer grandes coisas com o Zoro, não. É óbvio que no mangá, o Oda nunca ia deixar essa luta ser tipo uma luta fácil pro Zoro, né? Até por causa de todo o engajamento que os dois personagens têm. E tipo, sinceramente, se o Oda colocasse no mangá o Zoro ganhando do Sandy com um golpe, ia ser muito, como eu posso dizer, ia ser muito ruim, tá ligado? Até porque o debate entre esses dois personagens gera engajamento. Mas assim, querendo ou não, via feito, o Zoro base sem haki do rei já é muito mais forte do que o Sandy, e isso nem deveria ser um debate, né? Só por essa scan aqui, eu acho que o debate já acabou. O Zoro base ganha por no máximo, acho que eu vou forçar um pouco a amizade, vai. Pouca pra média dificuldade, até porque esse mesmo Zoro, a gente sabe que ele é muito rápido e tipo assim, querendo ou não, ele conseguiu ali ainda se manter como uma luta contra os top tiers, né, do mundo de One Piece, que era Kaido e Big Mom, e ter efeitos bem absurdos. Então assim, cara, na boa, não tem comparação. Zoro vence Sandy e a luta é injusta mesmo. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.